Muito bom dia, bem-vindos a mais uma emissão Câmara Aberta, uma parceria Coimbra TV, Diário As Beiras. Hoje vamos falar de turismo, depois de terem sido conhecidos os primeiros dados relativos ao ano de 2014 em relação ao Concelho de Coimbra, onde se aponta um aumento de 19% do número de turistas que visitam o Concelho, e também na semana em que se dá início à maior Feira Nacional de Turismo, a BTL, em Lisboa, a partir de quarta-feira. Connosco temos só 3 convidados: Dr. Ferreira da Silva, dos Cidadãos por Coimbra, Paulo Leitão, do PSD, e também a Dra. Helena Mendes, do CDS-PP. Aos 3, muito obrigado por estarem presentes. Dr. Ferreira da Silva, os números deixam-no satisfeito ou acha que era possível esses números terem outros dígitos? Bom, em primeiro lugar, dizer bom dia aos meus companheiros de debate, ao António Alves e aos nossos espectadores, e dizer que, obviamente, sempre que há uma melhoria de indicadores, nós devemos ficar satisfeitos. E eu fico satisfeito, obviamente, com a melhoria dos indicadores. Agora, é preciso dizer o seguinte: estes indicadores só fazem sentido se nós tivéssemos simultaneamente indicadores sobre o desenvolvimento da atividade económica e, em particular, o que é que isto se refletiu no aumento de dormidas, por exemplo. Quantos turistas passaram a dormir mais do que uma noite em Coimbra? É uma resposta absolutamente essencial. Só que... E que não foram revelados, foi só apontados os números relativos... Não foram revelados porque esta Câmara não tem um mínimo de organização. Aliás, é corrente, estou farto de dizer isso, e não só eu, estamos fartos de dizer isso porque esta Câmara não tem nenhuma organização que permita fazer esta análise global destes números. Porquê? Porque sempre que há um número destes, nós ouvimos a expressão, quem está na Câmara, o Paulo Leitão está comigo, é um sucesso. É sempre um sucesso, é tudo um sucesso. Esta maioria da Câmara comporta-se em relação, por exemplo, ao turismo e ao património, que é extraordinariamente importante, e já lá iremos sobre isso, como alguém que recebeu uma grande herança imprevista. Isto é, o Partido Socialista tinha estado no poder, nunca conseguiu resolver o problema do património da humanidade. Depois, nas vésperas das eleições, recebe e ganha as eleições, recebe esta herança e comporta-se como esse alguém que recebe uma herança absolutamente imprevista, que fica, em primeiro lugar, deslumbrado com o que recebeu. Mas depois a seguir não sabe o que é que lhe há de fazer. E como não sabe, mas acha que era possível fazer melhor? Mas não era possível fazer melhor, era possível fazer pelo menos alguma coisa. Não era possível, em minha opinião, era possível fazer muito melhor, mas pelo menos fizessem alguma coisa. Ouça, vamos ver. Há alguma sinalética nova em função daquilo que se conseguiu, a classificação, por exemplo, da Rua da Sofia. O abandono total a que está a Rua da Sofia. Mas mais, desce as escadas de quebra-costas e depara-se, se olhar quem desce à direita, para aquela vergonha que é a Igreja de Santiago, com aquelas pichagens. Há vários anos. Esta Câmara nem isso consegue resolver. O lixo de manhã, ainda há dias denunciámos isso, às 10 da manhã a cidade abaixo está com lixo. Isto é, era preciso não nos deslumbrarmos com os 19%, por um lado fazer essa análise global e por outro lado mostrarmos que somos capazes e somos dignos representantes da herança que recebemos. Isto é uma herança histórica de elevadíssimo valor e era preciso fazer muito mais no campo da divulgação, muito mais no campo da divulgação, hoje pelos meios todos, pela comunicação social e pelos meios digitais. Era necessário fazer mais no que toca à conservação e à limpeza da cidade. Era preciso conseguir que funcionassem em rede os estabelecimentos de hotelaria, de restauração e os estabelecimentos de diversão noturna, a oferta cultural, que tudo isto funcionasse em rede, de maneira a que nós pudéssemos dizer assim, este número que nos cai sem esforço nenhum, porque basta a divulgação natural do património da humanidade para por si só isso potenciar um desenvolvimento turístico que é natural, que é óbvio, para que nós pudéssemos responder a isto, o que é que globalmente se está a fazer. E deixe-me só, para terminar isto,
Nós não podemos esquecer que estes números não são aquilo que às vezes aparentam, porque nós temos, que é outra coisa que nós falar de números de fazemos, pessoas, turistas que se dirigiram ao posto de turismo. Exatamente. Mas para além pedir disso, informações. mas é verdade que houve um crescimento. Nós somos cidadãos, vivemos em Coimbra e sentiu-se larga maioria de pessoas na rua, não há dúvida nenhuma. O problema é este, nós temos de ver o que é que para isso contribuiu o crescimento do turismo a nível nacional, por força da nossa posição estratégica e das razões de segurança que hoje estão em causa em muitas partes de territórios da Europa, que são territórios de conflito ou de potencial conflito. Portanto, é preciso saber o que é que nós ganhamos com isso. E depois nós devíamos comparar com Lisboa e com o Porto. Que isso a Coimbra só vai crescer e só vai desenvolver-se quando não tiver como ponto de comparação Condeixa e Mielhada, mas tiver como ponto de comparação Lisboa e o Porto. E isso é absolutamente decisivo. Coimbra não tem feito isso. Coimbra não faz, tirando a queima das fitas, que é uma coisa de estudantes. Estou a falar da cidade. E as festas da Rainha Santa, pelo prestígio que têm de décadas, ou algumas delas até centenárias, Coimbra não tem hoje uma iniciativa de âmbito cultural que traga ninguém de Lisboa, do Porto, ou até de Viseu ou de Aveiro cá. No entanto, nós vemos as festinhas e achamos sempre, na Câmara, são sempre um sucesso. Enquanto nós continuarmos a ter este olhar provinciano sobre as coisas, obviamente não nos desenvolvemos. Felizmente há muita gente que trabalha bem em Coimbra e, apesar de tudo, compensa esta falta de liderança da maioria do Partido Socialista na Câmara Municipal. Muito bem. Paulo, então, os números agradam ou achas que é possível fazer melhor? Os números, conforme disse aqui o meu colega Pedro da Silva, baseiam-se numa estimativa rápida. No fundo, são o número de visitas aos postos de turismo. Os números até podem pecar por defeito, ou seja, há turistas com certeza que podem não se dirigir ao... Que vêm em excursões e não têm necessidade de se dirigir a nenhum posto de turismo. O que é que interessava, e era natural, nós sabemos com a classificação como Património da Humanidade, que o número de turistas em Coimbra iria aumentar. E o que está aqui em causa não é o número de 2014, porque no fundo vemos com muito agrado a subida do número, que vinha de acordo com o trabalho que tínhamos feito em 2013, de ter a classificação e de conseguir com isto trazer mais turistas a Coimbra. O que está aqui em causa é a falta de estratégia e de visão do atual Executivo. Porquê? Porque recuando a 2013, quais é que eram os problemas que nós nos deparávamos? Deparámos com o problema da inscrição como Património da Humanidade, deparámos com um problema que Coimbra ainda não resolveu, que é a maior parte do turista que visita Coimbra, visita só num dia, não pernoita na cidade, e por isso é que era importante saber se houve ou não houve o acréscimo do número de dormidas nas unidades hoteleiras da cidade, porque aquilo que se teria que conjugar eram os diversos atores do turismo para que, do ponto de vista, se arranjasse uma oferta que proporcionasse ao turista pernoitar, ou seja, que este visse com... Ou seja, o turista entra na universidade, desce até à zona do Barco da Almedina e depois volta outra vez para a caminhoneta para seguir. Pronto, havia também outro vetor que estava a ser explorado, que é um vetor importantíssimo, que Lisboa neste momento já está a liderar, e na altura era Coimbra, que era planear uma oferta de turismo da saúde. Que as unidades todas que nós temos do ponto de vista de saúde, isto tem por falta de estratégia, tem vindo sucessivamente no último ano e meio a ser perdido e esbanjado pela maioria socialista. E tudo aquilo que foi dito corresponde a uma verdade. Havia uma estratégia do ponto de vista daquilo que era a operação de reabilitação urbana, ela tem sido adiada, até agora não se viu nada, um conjunto de promessas e de anúncios, mas aquilo que estava calendarizado em termos de reabilitação urbana desapareceu. Aquilo que tinha sido nos 12 anos anteriores, em termos de investimento em reabilitação urbana, também deixou de existir, que era, se não me falha a memória, era cerca de 1 milhão de euros todos os anos que era investido em reabilitação urbana, e era um caminho que estava a ser feito. O que é que acontece? Tendo o centro histórico degradado, não oferecendo um programa cultural e turístico para que os turistas pernoitem, não havendo esta questão que estava a ser trabalhada numa associação que conjugava a Direção Regional de Cultura, a Câmara, a SURU e a Universidade, e refiro-me à Associação Ruas, que foi
praticamente é uma estrutura que neste momento está moribunda e foi uma estrutura essencial para conseguir a inscrição como património da Unesco. Era uma estrutura que iria, no fundo, conjugar a articulação destes atores todos em prol de uma estratégia para aquele território. E isto, neste momento, está moribunda por opção do Sr. Presidente de Câmara, que não consegue compartilhar uma visão e uma estratégia com outros atores da cidade e, portanto, tudo aquilo que estava a ser feito, a sinalética, acompanhamento próximo de todas as intervenções neste território, tudo aquilo que tinha sido classificado. Ou seja, já não me bastou, e isto é o que preocupa para o futuro, vamos ver se os números continuam a subir, que é expectável, mas se não vão estagnar, e se esta visão da atual maioria não é medíocre, ou seja, se não se podia atingir outros patamares, porque tudo aquilo que permitia catapultar o número de turistas, ou está estagnado, ou então foi destruído e deixado moribundo por o atual Executivo. E é isto que é importante nós percebermos. Sem estratégia, do ponto de vista turístico, é muito difícil irmos competir com Lisboa e Porto. Nós, neste momento, se formos ver, o Porto está na moda. É dos destinos turísticos mais bem vendidos no país. E vamos ver, e se formos conjugar os números que tivemos em Coimbra, com o aumento do número de turistas em Lisboa e no Porto. E é com estes cenários que nós temos que nos comparar e é com estas cidades que nós queremos ter que ser tão bons ou melhor que eles. E não estar aqui a vangloriarmos de uma festa de fim de anos que corre bem, entre aspas, se calhar porque as pessoas, devido à crise económica ou financeira, também não têm condições para ir para ter o mesmo tipo de passagem de fim de ano que tinham há uns anos atrás. E é esta panóplia de fatores que nós temos que analisar numa análise séria para podermos ter uma estratégia bem sucedida do ponto de vista da atração e da promoção turística da cidade. Muito bem. Helena Mendes, uma primeira leitura a estes números e também se é possível fazer ou o que é que era possível fazer de melhor para que essa percentagem tivesse outros dígitos mais altos. Muito boa tarde, bom dia ainda para todos também. Eu estive à procura de comparar estes números que foram apresentados pelo município com aquilo que são as estatísticas nacionais. E fiquei muito perplexa, porque não combinam de todo. Ou seja, a Zona Centro perdeu hóspedes, perdeu turistas estrangeiros. Foi, aliás, das poucas zonas em que isso ocorreu. As dormidas nacionais sim aumentaram, mas as estrangeiras diminuíram bastante. Comparativamente com aquilo que se passa em Portugal, as dormidas nacionais aqui subiram 4,6%, enquanto que no resto do país o que subiu de facto foram as dormidas estrangeiras. Portanto, estes números que são apresentados pelo município remetem-me um bocadinho para Mark Twain e eu não quero fazer deles algo de muito fiável, até mesmo pela própria natureza do estudo. Repare-se que um universo pequenino dá percentagens, qualquer pequena variação, dá percentagens muito significativas. E é isso que acontece aqui. Por outro lado, o facto de haver mais estrangeiros a procurarem os postos de turismo também pode indiciar que há, se calhar, alguma falha ao nível das APPs necessárias, da sinalética, de uma quantidade enorme de informações que eram necessárias para que eles pudessem, por si próprios, nem sequer chegar a ter necessidade de o fazer. Ou seja, estamos a falar de números de pessoas que passam e pouco ou quase nada deixam para a economia local. Quase nada, até porque mesmo em toda a Zona Centro a taxa de ocupação de camas teve uma variação de apenas 0,5%. Portanto, é uma coisa insignificante quando comparada com as outras regiões do país. Mas, atrás de nós, só mesmo o Alentejo. E há uma coisa que me inquietou particularmente quando fui analisar estes números, que é o facto de Coimbra nem sequer acompanhar a Zona Centro em alguns aspectos. Por exemplo, num inquérito sobre onde ficou hospedado, 7% dos respondentes disseram que foi na Zona Centro e apenas 1% disse que o fez em Coimbra. Neste estudo também há os 7% que se hospedaram em Coimbra também, na Zona Centro, também o fizeram como base para circuitos turísticos no país
e, quanto a esses, nenhum escolheu Coimbra como base para um circuito turístico pelo país. Portanto, estes números são inquietantes, não combinam de todo com as estatísticas anunciadas pelo município e, portanto, é bom que nós olhemos para os números não apenas como umas percentagens muito bonitas, mas é preciso vê-los na realidade. E eles não traduzem toda a realidade das estatísticas do turismo em Portugal. Então, já fizemos uma primeira leitura a estes números. Vai começar esta quarta-feira uma Bolsa de Turismo, ou neste caso a Feira Internacional de Turismo, que é o maior certame nacional da área. A estratégia de Coimbra até 2013 foi apresentar-se com um stand próprio. A partir dessa altura juntou-se à Turismo do Centro de Portugal, apesar de outros municípios também pertencerem à Turismo do Centro de Portugal, mas também apresentarem stands próprios. A estratégia de Coimbra devia ser, mais uma vez, apresentar-se com um stand próprio, apesar de também poder ter a palavra na Turismo do Centro de Portugal, ou esta é a melhor estratégia, ou seja, juntar-se ao stand que a Turismo do Centro de Portugal vai ter a partir de quarta-feira em Lisboa? Eu confesso que não tenho competência na área, na matéria, para lhe responder numa perspectiva técnica, mas numa perspectiva de cidadão, por simplesmente isso, e de um olhar cidadão, eu acho que Coimbra merece um destaque nacional, porque é uma cidade com características tão próprias, de tradições, de cultura, até de paisagem, toda esta região centro, e em particular Coimbra, que eu penso que Coimbra merecia ser destacada numa feira como a BTL. Pode integrar as regiões de turismo em que se insere, mas também uma presença própria. Ok, Paulo, então, qual é que devia ser a estratégia de Coimbra nesta feira? Eu confesso, nós durante anos nos que tivemos uma estratégia própria, que em parte, e convém aqui ressalvar a verdade, em parte devia-se a uma postura crítica de Coimbra para um negócio que foi feito debaixo da mesa entre o engenheiro Rival Esteves e na altura o ministro Pinho, de uma mudança estapafúrdia imposta por decreto-lei da sede da Turismo Centro para Aveiro. Mas do ponto de vista do que interessa à cidade, e nós no anterior mandato utilizou-se a estratégia local, tendo chegado ao final do mandato com a adesão à Turismo do Centro. Aqui, se calhar, a melhor estratégia, na nossa opinião, é uma estratégia mista, que é em determinados fóruns, como o certame que falou, quiçá Coimbra tem que ter e tem de se destacar com uma estratégia própria, em outros fóruns pode ir com uma estratégia coletiva da região. Portanto, não há aqui, no nosso entender, uma estratégia bem sucedida. Conjugar as duas, penso que será o melhor caminho do ponto de vista de promoção turística da cidade. Só salvar um bocado na intervenção que tive há bocado, que foi uma coisa que, por esquecimento, deixei passar. Esta herança que o Dr. Machado recebeu e ficou deslumbrado com a inscrição como Património da Humanidade, eu temo que quiçá no futuro não poderá estar em causa, até porque na altura, se eu bem me recordo, a Assembleia Geral da Unesco foi em junho de 2013 e na altura a dúvida que existia é se a inscrição era em junho de 2013 ou se passaria para junho de 2014. E na altura havia um conjunto de condições que o relatório do ICOMOS punha que a candidatura só podia ser aceita depois do município adaptar os instrumentos de gestão territorial a essas condições para salvaguardar o património. E para conseguir antecipar de 2014, junho de 2014 para junho de 2013, na altura o anterior Presidente de Câmara, o João Paulo Barbosa de Melo, deslocou-se ao Camboja e assumiu em plena Assembleia Geral o compromisso que, num curto espaço de tempo, essas adaptações estariam feitas. Uma era a questão da entrada em vigor e da revisão do PDM, que o Dr. Machado andou a protelar durante vários meses até se perceber que tinha que dar sequência àquilo que já estava previamente aprovado e ao trabalho elaborado pela Câmara anterior. E a outra é algo que está esquecido e ele já foi lembrado várias vezes, que era uma adaptação do regulamento da zona que regula a zona que foi classificada e envolvente a zona de proteção especial. E era um regulamento que, quando ele tomou posse, já tinha tido, no fundo, tinha seguido para
consulta pública e até hoje está esquecido. Algum dia alguém se lembra e Coimbra vai, pelos piores motivos, por não ter cumprido aquilo que se tinha comprometido, pelos piores motivos vai ser, se calhar, reavaliada a inscrição como património da humanidade. E isto é algo que preocupa, é algo que, uma postura irresponsável e leviana do atual Executivo, mais uma vez por não ter estratégia, tem deixado de protelar estas coisas que foram compromissos assumidos para atingir determinados fins. Muito bem. Dr. Ferreira da Silva, a estratégia devia ser o orgulhosamente sós ou bem. orgulhosamente juntos? As coisas não são incompatíveis. Eu acho que Coimbra ganha se souber integrar-se na região de que faz parte. E, portanto, acho que é natural que Coimbra se integre num pavilhão global. Só que é fundamental que, para além disso, Coimbra tenha a sua autonomia, porque já foi dito aqui, porque é óbvio para todos nós. Coimbra tem um peso enquanto cidade no contexto nacional e no contexto internacional, pela sua história, que exige que não pense baixinho e pequenino, como regra geral está a pensar. Então, eu ia dizer liderança, mas não há liderança, com esta maioria da Câmara Municipal, continua a pensar baixinho, com aquela ideia peregrina de que o caminho se faz caminhando, como se uma cidade pudesse viver de forma completamente espontânea e crescer de forma completamente espontânea sem uma estratégia. Portanto, aquela ideia tão cara ao Dr. Manuel Machado de que o caminho se faz caminhando, isso faz para outras coisas. De facto, é um lindo verso de um grande poeta espanhol, mas não é aplicável às cidades. E o Dr. Machado ainda não percebeu isso. Mas, agora, é preciso, de facto, ter uma estratégia. É preciso ter coisas para mostrar. Nós temos coisas para mostrar, pois é preciso sabê-las mostrar e saber fazer. E a propósito disso, deixe-me dar-lhe duas notas que me parecem muito importantes. Em primeiro lugar, porque estamos a falar de turistas que se deslocam aos postos de turismo, conhecemos todos as condições do posto de turismo. Melhorou alguma coisa? Foi dignificado o espaço, melhorado o espaço, melhor acessibilidade. Depois, uma cidade com esta dimensão já exigia outra estrutura de informação. Mas até aqueles OVNIs que foram postos no tempo do Dr. Manuel Machado, que para informação digital estão completamente degradados e abandonados, não havendo essa informação que hoje há em qualquer cidade da Europa. O que temos ali é esqueletos degradados, velhos, sem utilidade, e que era importante porque uma cidade que hoje é visitada por tantos jovens, o acesso à informação digital é extraordinariamente importante e nós não a temos. Isto só para dizer aquilo que se podia, aquele pouquinho que se podia fazer e melhorar. E vou-lhe dar um exemplo, porque não é justo. E era só aproveitar os meios que já estão. É só aproveitar os meios que já estão. E acabar com aqueles, ou então acabar com aqueles monos que pululam pela cidade, que não fazem sentido se for para estarem sem atividade. Agora deixe-me dizer, por exemplo, outra coisa. Conseguiu-se fazer, e isso é positivo, tive o cuidado já até de dizer isso à Sra. Vereadora, altamente positivo, a marcação do caminho de Santiago, em Coimbra. Está bem marcado, com dignidade, com placas magníficas no chão do centro, mas depois desafios a fazerem o percurso desde a estação velha até ao norte, até à saída do concelho, e verem o estado em que aquilo está, o perigo que aquilo é. E é tão simples como isso, é limpar silvas, é limpar canaviais, é limpar matagal, é só isso que é preciso fazer. Não, as pessoas correm perigo porque aquilo há trânsito até com alguma intensidade em alguns momentos, e não se pode lá passar com riscos de ser atropelado e com bermas que podem ser utilizadas e podem ser melhoradas. Já pedi mesmo à Sra. Vereadora há quanto tempo para que fossem tomadas medidas sobre isso. Vamos ver se para este verão, que é quando, a partir da Páscoa, que é quando as coisas melhoram, quando aumenta o número de caminhantes, de
caminheiros, se as coisas melhoram. Mas isto para dizer, até uma coisa altamente positiva, que foi a sinalética dos caminhos de Santiago, depois não se aproveita na sua plenitude porque não se trata minimamente do caminho por onde se passa. Isto é uma coisa que não faz sentido nenhum. E eu sei do que falo, porque já tenho feito os caminhos e encontra-se coisas muito bem tratadas, se calhar não tão bem sinalizadas, mas depois sítios por onde se pode passar e aqui, por exemplo, não pode, o que é terrível. Isto Muito para bem. dar uma ideia do que é que se podia fazer, coisas pequeninas que se podiam fazer. A leitura de Helena Mendes, Paulo Leitão e Feira da Silva. Os três estiveram aqui no programa Câmara Aberta. Relembro que foram também convidados Rui Duarte, do lado do Partido Socialista, e Francisco Queiroz, do lado da CDU. Os dois declinaram o convite por razões de agenda. Estiveram apenas Helena Mendes, do CDS-PP, Paulo Leitão, do PSD, e Feira da Silva, dos Cidadãos por Coimbra. A todos, muito obrigado. Até à próxima.